Sabe aquela sensação de que tudo que a gente faz na vida parece ter alguma regra por trás? Desde assinar um contrato simples até, sei lá, pegar um dinheiro emprestado? Pois é, existe uma espécie de manual de regras invisível que rege o nosso dia a dia. Esse é o direito civil. E nesta análise a gente vai mergulhar fundo para decifrar alguns dos princípios mais importantes desse manual. Olha só o nosso roteiro. A gente vai seguir uma trilha bem lógica. Primeiro, como um fato da vida vira assunto para a lei. Segundo, o que acontece quando um contrato, digamos, nasce com defeito. Terceiro, será que dá para consertar um acordo que deu errado? E por fim, vamos falar sobre o tempo, porque até os direitos têm prazo de validade. Parece interessante, né? Então vamos lá. Bom, para começar, como é que um acontecimento qualquer da vida, uma coisa normal, de repente vira algo que a lei precisa prestar atenção? Pensa bem nessas situações. Em que momento exato a lei olha para isso e diz, ok, isso aqui me interessa? E olha, isso não é filosofia, não. É uma baita questão prática, que aparece muito no dia a dia jurídico. Inclusive, o material que a gente está analisando traz um caso bem assim, sobre o registro civil numa cidade de fronteira. Para isso acontecer, existe um caminho. O nome técnico é juridização, mas a ideia é bem simples. Primeiro, acontece alguma coisa no mundo real. Segundo, a lei já tem que ter previsto uma situação como essa no texto dela. Quando o acontecimento e a norma se encaixam, como uma peça de quebra-cabeça, a lei incide, ou seja, passa a valer para aquele caso. E, a partir daí, surgem os efeitos jurídicos. É essa sequência que transforma o cotidiano em algo com consequências legais. Beleza! Agora que a gente já entendeu como um ato ganha vida jurídica, vamos complicar um pouquinho. E se esse ato já nascer com um problema, com uma falha escondida? Vamos imaginar uma cena. Alguém, passando por um aperto danado, aceita um contrato com uma multa absurda, totalmente desproporcional. E ainda por cima sob pressão de um vendedor super insistente. Isso não é só um mau negócio. A lei dá um nome específico para isso: lesão. É quando uma parte se aproveita da fraqueza ou da falta de experiência da outra. É uma falha grave na origem do acordo. E aqui está o pulo do gato. Nem todo defeito em um contrato é igual. A lei tem basicamente dois diagnósticos diferentes. Alguns problemas são tão sérios que o acordo é considerado natimorto. Isso é a nulidade. Outros deixam o acordo doente, sabe? Ele existe, mas está vulnerável e pode ser cancelado. Isso é a anulabilidade. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. A nulidade, o caso mais grave, afeta o interesse de todo mundo, a ordem pública. Por isso não tem conserto, já era. Qualquer um pode apontar o problema. Um exemplo, um contrato para fazer algo ilegal. Já a anulabilidade é mais leve, afeta só o interesse privado de uma das partes. Por isso ela pode ser consertada ou confirmada. E só a pessoa prejudicada que pode reclamar. Ficou claro? Um nasce morto, o outro nasce doente. Ok, então o acordo pode nascer doente, mas isso quer dizer que ele está condenado, que não tem salvação? A resposta é nem sempre. O direito civil é esperto e tem alguns mecanismos para tentar curar esses acordos. O primeiro desses remédios é a confirmação. A lógica é simples. A pessoa que foi prejudicada pelo defeito fica sabendo do problema e, mesmo assim, decide que quer manter o negócio. É como dizer, eu sei do problema, mas para mim tudo bem, vamos em frente. Aí o acordo que era doente fica curado e se torna 100% válido. Mas, e se o problema for mais sério? Digamos que a forma do contrato está toda errada. Por exemplo, um instituto quer doar uns equipamentos, mas usa um tipo de documento que não serve para doação. Pela lei, essa doação é inválida. E aí, joga tudo no lixo? O esforço foi em vão? O acordo inteiro não serve para mais nada? Não necessariamente. E aqui entra outra ferramenta jurídica genial: a conversão. A lei pensa assim: ok, esse acordo como doação não vale, mas a intenção das partes era que os equipamentos fossem usados. Será que esse documento inválido como doação não serve para outra coisa? Se ele tiver os requisitos de um outro negócio válido, a lei pode converter uma coisa na outra. O objetivo é salvar a intenção original das pessoas. É muito inteligente, né? Beleza, já falamos de como os acordos nascem, ficam doentes e podem ser curados. Agora, para fechar, vamos falar de um fator que afeta tudo: o tempo. Porque assim, a lei tem um cronômetro e muitos direitos têm prazo de validade. O nome desse prazo de validade é prescrição. É basicamente a perda do direito de cobrar algo na justiça porque o tempo passou.
A ideia é trazer segurança, evitar que as coisas fiquem penduradas para sempre. E esse relógio não corre sempre na mesma velocidade, viu? O prazo muda dependendo do tipo de direito. Por exemplo, para pedir uma indenização por danos, tipo num acidente de carro, o prazo geralmente é de 3 anos. Para cobrar um valor de quem se enriqueceu sem causa, também 3 anos. Agora, para cobrar uma dívida que está escrita num contrato, aí o prazo já sobe para 5 anos. Mas a parte mais interessante é que esse relógio não é um simples rolar de calendário. Ele não só corre, dá para pausar e até zerar o cronômetro. É isso mesmo. A primeira forma de mexer no tempo é a suspensão. Pensa que é literalmente o botão de pause. O tempo começa a correr, aí acontece alguma coisa que o pausa. Enquanto o problema está sendo resolvido, o relógio fica parado. Depois que tudo se resolve, ele volta a correr exatamente de onde parou. Não zera, só continua a contagem. Agora, a interrupção é bem mais radical. Ela é o botão de reset. O relógio está lá correndo. Aí acontece algo importante, como o devedor confessar a dívida. Nesse momento, pá! O tempo que já passou é jogado fora e o prazo inteiro começa a contar de novo, do zero. A diferença é enorme, né? Um pausa, o outro zera todo. E tem mais. Existem situações tão especiais que a lei nem deixa o cronômetro começar a rodar. É uma forma de proteção. Por exemplo, o prazo de prescrição não corre contra quem é absolutamente incapaz, entre marido e mulher enquanto estão casados ou entre pais e filhos. A lei entende que nessas relações não faria sentido exigir que uma pessoa processe a outra. Então, se a gente junta todas as peças, o que a gente vê? Um sistema completo. A gente viu as regras para o nascimento de um acordo, o diagnóstico dos seus defeitos, os remédios para salvar o que for possível e, por fim, o prazo de validade para que nada se arraste eternamente. É uma estrutura bem pensada que cobre o ciclo de vida inteiro dos nossos acordos. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Ao perceber que esse manual de regras não serve só para punir, mas tem mecanismos para ser justo, para consertar, para salvar a intenção das pessoas, será que isso não muda um pouco a nossa perspectiva sobre as promessas e os contratos que a gente faz todo santo dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.